Nós estamos aqui celebrando a Páscoa. E a Páscoa não é um evento originalmente cristão. E a Páscoa que nós celebramos não é um evento igual àquela Páscoa original. Então, se você sempre teve a curiosidade de saber a origem do coelhinho da Páscoa e do ovo da Páscoa, você está no lugar errado. Não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a verdadeira Páscoa, a origem da Páscoa, com esse mesmo povo, desse mesmo evento que eu mencionei há pouco, da saída do povo de Israel do Egito, da escravidão. Você sabe, meu irmão, que a Bíblia, do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Gênesis, ela só fala a respeito de Jesus. Quem aqui sabia disso? Da primeira à última página, da primeira à última linha, a Bíblia só fala a respeito de Jesus. Há ali um fio condutor ligando toda a Bíblia, que é invisível aos olhos humanos, mas ele é visível aos olhos espirituais, ou seja, pela revelação do Espírito Santo, que atravessa os séculos, a Bíblia vai se tornando cada vez mais clara, até chegar ao Calvário, na consumação dos tempos, com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Tudo o que havia na Bíblia escrito antes disso apontava para isso. Esse fio condutor começa ali no Jardim do Éden, quando o Senhor sacrifica o primeiro animal em consequência do pecado de Adão e Eva. Houve ali o primeiro derramamento de sangue em substituição ao pecado do homem. Essa linha, esse fio condutor, passa ali por Abraão, que encontra um cordeiro ali preso nas galhas ali, em substituição ao filho dele que seria morto. E esse fio condutor chega num evento que nós podemos chamar que é a maior profecia encenada de toda a história, que é a Páscoa. Abre sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos
e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fresura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis às pressas, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. O povo de Israel, gente, como eu disse, peregrinou na terra do Egito por 430 anos, se tornou escravo, até que Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Mas, como vocês conhecem a história, vocês sabem que Faraó não achou nada bom. Faraó, quando Moisés chegou, Faraó, libera o meu povo aí para ir lá adorar a Deus no deserto. Faraó, eu não libero nada. E resistiu, até que o Senhor mandou 10 pragas para que o Faraó fosse definitivamente convencido de que não tinha alternativa para ele, a não ser liberar o povo. Faraó tinha que ver que era impossível que ele lutasse com o Deus de Israel. Era impossível que os deuses dele lutassem contra o Deus de Israel. O Deus de Israel era maior do que todos os outros deuses. E no Egito adoravam-se muitos deuses, como era comum naquela época, naquela região, todos eram politeístas. E as 10 pragas que são enviadas pelo Senhor, elas são pragas diretamente ligadas aos deuses, ou aos principais deuses do Egito. Então, a praga que vai lá de transformar água em sangue, havia a deusa das águas, tem a praga da infestação de rãs, tem a infestação de piolhos, tem enxame de moscas, tem peste nos animais, tem feridas, úlceras no corpo do povo, tem chuva de granizo e fogo, tem infestação de gafanhoto, 3 dias de trevas, são as 9 primeiras pragas. E nada disso convenceu o Faraó a libertar o povo. E na 10ª praga é instituída a Páscoa. Isso que a gente acabou de ler, ali é o momento que antecede a 10ª praga. Praga essa que mataria todos os filhos mais velhos, todos os primogênitos de todas as casas e de todos os animais. O termo Páscoa, ou Pessah, em hebraico, significa passar por cima. Em inglês até se fala Passover, fala Easter para cristãos, mas os judeus em inglês falam Passover, que é exatamente essa ideia de passar por cima. E ele diz que o anjo, porque o Senhor falou que eu passarei sobre as casas do Egito, e nas casas em que houvesse ali o sinal do sangue do cordeiro, o espírito da morte não entraria naquela casa, passaria por cima dela e não alcançaria aquela praga o povo que tinha esse sangue passado nas ombreiras.
Mas esse termo, Pesach, em hebraico, também pode significar a passagem de um povo da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, da terra do Egito, onde eram escravos, para a terra prometida, onde eles seriam donos. E eu queria dedicar um tempo aqui para a gente analisar cada instrução que foi dada pelo Senhor para a celebração da Páscoa. E a primeira que eu quero focar aqui é sobre esse sangue do Cordeiro que deveria ser passado nos umbrais das portas. Você imagina, vou ler aqui novamente o Êxodo 12:7, diz: tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem o cordeiro. Depois no verso 13 diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. As casas no Egito, naquela época, isso há achados arqueológicos recentes até, que mostram que as casas as portas das casas tinham umbrais todos escritos com hieroglifos, aquelas letrinhas que eles usavam na época. E mesmo para o povo de Israel, que morava ali numa condição de escravo, alguns deles, inclusive, moravam em tendas ali, o acampamento das tendas era cercado por muros e havia uma porta de entrada nesse pátio onde ficavam as tendas ali, e essas portas igualmente tinham os seus marcos ali, os seus umbrais todo escrito. Hoje a gente já consegue ler e traduzir essas inscrições. E aquelas inscrições invocavam nomes de deuses ali, ou promessas de deuses, ou bênçãos de deuses, sempre no sentido de evitar que algum espírito mau entrasse naquela porta. Isso era um costume pagão egípcio ali, mas vamos lembrar que esse povo estava há mais de 400 anos vivendo no Egito, e eles já tinham assimilado boa parte da cultura desse povo, inclusive quanto a respeito da religião deles. Tanto é que quando saem no deserto, correm lá, faz um Deus para nós, e fazem lá um bezerro de ouro, porque é um povo que não tinha convicção do Deus único e verdadeiro, que é o nosso Deus. Então, como eles viviam em meio a essa cultura, também naquelas casas havia ali essas inscrições na porta. E eles se sentiam protegidos com esse amuleto. Falando, aqui tem o Deus da saúde, eu vou escrever uma frase qualquer aqui do Deus da saúde, que aí o anjo da doença não vai entrar na minha casa, aqui, o espírito da morte não vai entrar na minha casa. Então, eles acreditavam nisso. Então, a primeira coisa que Deus faz ali é dar uma instrução para eles, falando o seguinte: você vai passar sobre os umbrais da porta o sangue, você vai apagar toda aquela crença que você tinha em outros deuses que seriam capazes de proteger a sua casa, e você vai entender que só há um Deus capaz de te livrar da morte, te livrar da praga. E esse Deus tem um pacto de sangue com você. E esse sangue vai ser passado na porta, e vocês vão ver que não há outro Deus capaz de livrar vocês da morte. Basta olhar no Egito todo. Todas as casas tinham as suas inscrições ali nos portais. Vocês vão ver o que vai acontecer com eles. E vocês vão ver o que vai acontecer nas casas onde o sangue estava passado.
Agora tem uma coisa curiosa, porque Deus não fez distinção entre casas do povo de Israel. Deus não escolheu, a casa do Alex é um homem bom, temente a Deus, um santo, uma família, passa o sangue do cordeiro aí, viu? Passa aí. Na casa do fulano, não, fulano, mais ou menos, vamos passar sangue nessa casa, não, pula para a próxima. Chegamos na casa do Marley, homem de Deus, passa o sangue. Não, ele mandou passar o sangue na casa, não importa quem fossem os moradores daquele lugar. Não importa o tamanho do pecado que houvesse dentro daquela casa. Não importa os crimes que os moradores ali tivessem cometido, não importa o adultério, não importa a mentira, não importa nada. Deus não fez distinção. Ele resolveu salvar aquele povo e toda a casa que tinha o sangue no umbral foi igualmente preservada. Todos pecaram, a palavra de Deus nos fala isso. Portanto, ali também não havia nenhum justo sequer. Mas Deus resolveu salvar aquele povo. E a única coisa que distinguia a casa salva da casa condenada era o sangue do Cordeiro. Até que veio a plenitude dos tempos. E um belo dia, está ali João Batista, pregando nas margens do Rio Jordão, e o Senhor Jesus vem andando. E quando João vê a Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixando muito claro que também aquele sangue, o sangue daquele homem, daquele cordeiro, seria o sangue derramado para salvação indistintamente. Não importa a casa, não importa o pecado, não importa a origem, onde fosse passado o sangue daquele cordeiro, chegaria ali a salvação. Nós todos estamos destinados à morte, todos, porque pecamos, todos nós, e nós pecamos usando esse corpo físico que nós temos, é por meio do nosso corpo que nós pecamos, mas a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 19, verso 20, diz que o nosso corpo é a casa, ou o templo do Espírito Santo. Então, o nosso corpo hoje é a materialização do que simbolizavam aquelas casas lá no Egito. E sobre esta casa agora, que é a casa onde habita o Espírito Santo, tem que ser passado em seus umbrais o sangue daquele cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando isso acontece na sua vida, Deus começa ali uma nova história. É zerado o calendário da sua vida. É por isso que a gente fala que aquele que recebeu ao Senhor Jesus nasceu de novo. Ele é uma nova criatura, zerou a vida dele. Então ele nasceu naquele dia. E é por isso que lá na Páscoa no Egito, o Senhor ordenou o seguinte, Êxodo 12, versos 1 e 2, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Deus reordenou o calendário. Aquele mês, naquele momento, era o 7º mês do ano. Era o 7º mês do ano. Mas Deus vira e fala para o povo, esse mês, o mês de Aviv, ou depois
que eles voltaram da Babilônia, passaram a chamar de Nissan, mas o mês de Aviv seria o primeiro mês do ano, ou seja, Deus zerou o calendário, começou de novo. O Senhor Jesus, quando morreu na cruz também, o que ele fez? Ele zerou o calendário da humanidade. Hoje, o mundo inteiro se pauta por uma datação que conta do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o mais importante é que quando ele entra na sua vida, ele zera o calendário da sua vida. O velho homem morreu, as coisas velhas passaram, começa ali um novo calendário para você. Terceira instrução que o Senhor dá ali é que eles deviam comer aquele cordeiro com ervas amargas. Fala, com pães asmos e ervas amargas a comerão. As ervas amaico, mahor em hebraico, representavam ali o sofrimento do povo na escravidão do Egito. A amargura da escravidão. E é estranho no momento de celebração da Páscoa, que está sendo instituída ali, você falar para o povo comer algo amargo. Não! É necessário que na celebração também se lembre da amargura. Porque recordar o sofrimento no momento da celebração, demonstra que você não esqueceu de onde você saiu, do que Deus te libertou, do que você foi liberto. Então, esse era o motivo para o povo comer a erva amarga. A amargura da erva deve nos lembrar que nós éramos escravos do pecado, mas que agora somos livres. A gente nunca deve esquecer quem nos libertou. Nós, os crentes, também temos que carregar essa amargura. Quando nós fazemos aqui, lembrar dessa amargura. Quando nós celebramos aqui a ceia do Senhor, nós lembramos da dor, da morte dele, do corpo dele que foi entregue por nós, do sangue dele que foi derramado por nós. Essa lembrança é uma lembrança agradável? Não, é uma lembrança amarga, do quanto o Senhor sofreu por nossa culpa, pelo nosso pecado. A ceia que nós celebramos aqui também tem esse caráter, o caráter de rememorar o sofrimento do Senhor. Ele falou, fazei isso em memória de mim. A outra instrução era comer com pães asmos. Êxodo 12, 19, por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. A instrução era radical. A instrução não era só, olha, esse pão aí especialmente, você prepara ele sem fermento, beleza? Não. A instrução era que não podia encontrar fermento naquela casa. E na cultura da preparação da Páscoa, depois desse dia, por anos, 1400 anos até o Senhor Jesus, o dono da casa, na preparação ali, no dia anterior, ele saía fazendo uma inspeção cômodo por cômodo da casa, para ver se tinha qualquer restinho de fermento em algum lugar, para tirar da casa. Varria o chão, limpava os móveis, limpava tudo, porque não podia ter nenhum fermento na casa. E nós sabemos que nas Escrituras o fermento é uma tipologia, é uma representação do pecado, porque uma quantidade mínima de fermento faz levedar toda a massa.
e uma quantidade mínima de pecado cresce na sua vida e pode te levar à perdição. Por isso que Paulo usa, essa ilustração, lá em 1 Coríntios 5, no verso 7, ele diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento ou sem pecado. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Tem que tirar todo o fermento de dentro dessa casa. Todo pecado tem que ser tirado da nossa vida. Então, se nós analisarmos até aqui as instruções que o Senhor deu, nós temos 3 coisas que sozinhas não valem nada. A primeira é: o sangue do Cordeiro tem que ser passado nos umbrais da sua casa, nos umbrais da sua vida. Isso te torna crente? Sim ou não? Quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e reconhece que o sangue dele, a morte dele, o sangue foi derramado para cobrir os seus pecados, você está salvo? Sim, você está salvo. Mas a instrução que o Senhor nos dá aqui é que, além de ter o sangue do Cordeiro, nós temos também que viver uma vida de gratidão, lembrando de onde Ele nos tirou da escravidão do pecado e onde Ele nos colocou, ervas amargas, e temos que viver uma vida sem pecado, sem o fermento, pães asmos. Então a instrução do Senhor vem com 3 elementos: receba o Senhor Jesus, aceite que o sangue dele é suficiente para pagar os seus pecados, passe uma vida celebrando a ceia dele, recordando o sofrimento dele por causa dos seus pecados e sendo grato por isso. E mais do que isso, elimine da sua vida o pecado. Essa é a instrução que ele deu na Páscoa. Mas eu deixei aqui mais uma instrução que eu creio ser a mais preciosa de todas. Se você já é um crente que recebeu o Senhor Jesus, que crê que o sangue dele cobre os seus pecados, que está buscando viver uma vida reta diante de Deus e carrega o seu coração grato pela obra que ele fez na sua vida, tem uma instrução aqui importantíssima. Está aqui no verso 11, dizendo o seguinte: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O Senhor dá uma instrução que aquele povo devia comer a Páscoa arrumado para sair. Arrumado para sair. Indica que aquele povo tinha que estar pronto para partir. E isso quer dizer para nós que quando você recebe o sangue do Cordeiro, você é grato ao Senhor, busca viver sem pecado, nós também temos que viver uma vida como se nós fôssemos partir agora. Agora. Come rápido que você está indo embora. Você tem que estar pronto para partir. Você não sabe o momento da sua partida. Você não sabe se o Senhor vai te chamar hoje. Você não sabe se Ele vai voltar. Se Ele vai nos arrebatar a qualquer momento. E se você não estiver pronto?
E se você fala, não, peraí, eu esqueci de pegar meu cajado. Ah, peraí, faltou eu pôr a sandália. Não, você tem que estar pronto. Mas como é que você fica pronto? Ele fala aqui que você vai com o lombo cingido e com a sandália nos pés. E lá em Efésios, quando a gente recebe aquela instrução maravilhosa da gente se revestir com a armadilha do Senhor, misericórdia. Glória a Deus pela vida da igreja. Obrigado, gente. Com a armadura do Senhor, o Senhor nos dá duas instruções que a gente pode entender melhor os lombos cingidos e as sandálias nos pés. Porque lá em Efésios 6,14 diz que os nossos lombos devem estar cingidos com a verdade. Verdade. E os nossos pés, a sandália é a preparação do Evangelho da paz. Então, enquanto você não parte, meu irmão, você tem que estar pronto para partir, levando consigo, por onde você andar, você tem que levar consigo a verdade, e nós sabemos quem é a verdade é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem que levar por onde for a verdade e pregar o evangelho dele. Assim você estará pronto para partir. Você poderá partir a qualquer momento, e no momento em que partir, você vai chegar diante de Deus e ouvir dele, servo bom e fiel. Você esteve preparado o tempo todo. Você não ficou achando que eu estava demorando, falou, vou tirar essa sandália que está me incomodando, tirar aqui esse cinto, deixar as vestes aqui longas, vou dar uma descansada. Não. Eu estou preparado de dia e de noite, com a verdade e com o evangelho do Senhor, que não desgrudam de mim. Mas o cumprimento pleno da Páscoa foi com o Cordeiro Pascal verdadeiro, com o Senhor Jesus. Cada elemento da Páscoa, a gente viu alguns aqui, eu teria vários outros para citar, mas o tempo não comportaria. Cada elemento da Páscoa aponta para Jesus. O cordeiro era escolhido lá no 10º dia, e Jesus entra em Jerusalém exatamente no dia 10 do mês de Nissan. Ele era inspecionado por 4 dias pela família. Aquele cordeiro era colocado dentro de casa e convivia com a família ali, as crianças brincavam com ele, para no 4º dia matarem o cordeiro. E Jesus, nos 4 dias que teve em Jerusalém antes da morte dele, o que fizeram com ele? Inspecionaram ele, confrontaram, perguntaram, arguíram, pressionaram. Ficaram de olho nele, vigiando ele, procurando uma forma de pegar ele. Como a família que pegava o cordeirinho, colocava aqui dentro e ficava tudo por conta dele ali, examinando o bicho. Se tinha algum defeito, porque tinha que ser sem defeito. E o povo de Jerusalém ficou tentando achar defeito em Jesus. Ficavam fazendo perguntas ali com artimanhas para ver se pegavam ele em algum ponto. Ele foi imolado no 14º dia. Nenhum osso dele foi quebrado. O sangue dele foi aspergido para purificação, para lavar os nossos pecados. Jesus é a Páscoa definitiva. E nós agora vamos fazer aqui, eu queria pedir para os irmãos trazerem a Páscoa. Nós vamos fazer aqui uma Páscoa, como a Páscoa do povo de Israel.
Nós não estamos voltando aqui, não estamos judaizando a comunidade, nós vamos fazer aqui simplesmente vamos ter aqui o gosto, ou como se a gente pudesse voltar numa máquina no tempo e estar ali presente, naquele dia, no Egito, para fazer uma refeição, como a refeição que aquele povo fez. Os irmãos vão trazer aqui, vão distribuir, vão distribuir para vocês, para cada um aqui, o pão asmo, com cordeiro, com as ervas amargas, para que todos possam comer. Nós vamos comer juntos isso. Mas, assim como foi naquela ocasião, nós todos vamos comer aqui de pé, pronto para sair. Vamos além disso, além de ficar de pé, pronto para sair, você vai pegar tudo que você tem aí. Você está com a bolsa, pendura a sua bolsa no ombro. Está com a Bíblia, bota ela debaixo do braço. Você não está pronto para sair? Ou você vai largar as coisas para trás? Vamos comer como aquele povo comeu naquele dia. E enquanto a gente faz isso, eu quero que você faça uma reflexão. Você vai fazer essa refeição em oração. Você vai fazer essa refeição refletindo. Você já passou pela sua Páscoa pessoal? Você já passou? A Páscoa do Senhor Jesus alcançou a sua casa, o seu corpo, ela já alcançou. O sangue do Cordeiro já foi passado pelos umbrais da sua vida, pelas entradas da sua vida. Você tem de fato gratidão pela obra que o Senhor Jesus fez por você naquela cruz? Você de fato tirou o fermento da sua casa, da sua vida? O pecado deixou de ser parte dos seus hábitos? Pode ficar de pé, vamos ficar de pé. Oh, Senhor. Coloque a sua vida enquanto os irmãos distribuem o alimento. Coloque sua vida diante do Senhor e reflita sobre essa Páscoa, sobre a Páscoa da sua vida, sobre o sangue do Cordeiro passado nos seus umbrais, sobre a sua gratidão pela obra que o Senhor fez na sua vida, sobre o fermento do pecado que te assedia. Coloque isso diante do Senhor. Aproveita desse momento para, se for o caso, consertar algo com Ele. Aproveita desse momento para falar com Ele. Senhor, obrigado pela libertação do Senhor. Obrigado pelo seu sangue derramado. Obrigado, Pai, porque o Senhor me tirou da escravidão para me dar uma vida plena. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Oh, glórias ao Senhor, Pai. Queria pedir aos irmãos que servissem aqui, os irmãos também do louvor, aqui, ó. Glórias ao Senhor. Alguém não recebeu? Levanta o braço se alguém não tiver recebido. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Vamos agora, irmãos, comer junto a Páscoa, como foi comida naquele dia no Egito.
Meus irmãos, isso que nós estamos fazendo, para nós cristãos, não tem mais nenhum sentido de celebração, de comemoração. Hoje o que nós celebramos não é a saída do povo do Egito. Pode se assentar, irmão. Hoje o que nós celebramos é a ressurreição daquele cordeiro. Porque por 1400 anos o cordeiro morreu e não ressuscitou. Por 1400 anos aquele povo celebrou a Páscoa. E no ano seguinte era necessário celebrar de novo. Até que veio a Páscoa definitiva. E o Senhor Jesus se entregou como cordeiro. Ele morreu e ele ressuscitou. O Senhor Jesus vive e é esse o motivo da nossa celebração. Em meu lugar, na cruz sofreu, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, pouco antes de celebrar a Páscoa com eles ali, que nós chamamos da última ceia, ele disse: desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, antes de padecer. Aquela Páscoa do Senhor Jesus, ele naquele dia transformou definitivamente o que seria a Páscoa. Ele naquele dia bota um ponto final nisso que nós acabamos de fazer, nesse cordeiro que morre definitivamente na amargura da escravidão, do pecado e no fermento que faz esse pecado crescer em nossas vidas. Ele foi o cordeiro definitivo. Coríntios 5:7 diz: Cristo, nosso cordeiro pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa. A nossa celebração é por causa da morte, mas principalmente por causa da ressurreição, porque Ele está vivo. Eu quero que você venha agora pegar os elementos da ceia aqui, para nós celebrarmos juntos a ceia do Senhor, enquanto cantamos que Ele vive. Ele vive, posso crer.
Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos, que nos faz como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. até que ele venha. Coma o pão, tome o cálice. Eu sou livre, eu sou livre, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. eu sou livre, Eu sou livre. Eu sou livre. Obrigado, Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue
de Jesus, de Jesus, de Jesus. Alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve, se neste sangue lavar, mais alvo que a neve. alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Meu irmão, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Para encerrar, eu vou contar até 3, você vai encher bem os seus pulmões, e no 3 você vai dar o glória a Deus mais alto que você conseguir, seguido do nome de Jesus. Nós vamos gritar glória a Deus, Jesus. Amém? Preparados? 1, 2, 3, glória a Deus, Jesus! Obrigado, meus irmãos, o Senhor abençoe a todos.